É verdade que as mudanças climáticas têm afetado o nosso planeta, disso você já sabe. Mas você sabe que enchentes, secas e incêndios são apenas a ponta do iceberg? Por isso, vou revelar para você os impactos que temos causados na natureza e o que a ciência diz sobre essa mudança, e como a ação humana está acelerando esse processo. Por isso, preparei aqui um resumo do que tem acontecido no nosso planeta. Fique comigo, pois vou te contar tudo o que você precisa saber aqui neste vídeo. As geleiras da Terra estão há mais de meio século retrocedendo em silêncio, diante do avanço imparável das mudanças climáticas. E não existe lugar do planeta, com exceção do Sudoeste Asiático, capaz de resistir aos efeitos de um fenômeno que derreteu 9,6 trilhões de toneladas de gelo glacial no mundo desde 1961. Conforme dados de 2019 de um estudo feito por satélite da Universidade de Zurique, na Suíça, e que ameaça evaporar mais de um terço das geleiras até 2100, tal como prevê o Fundo Mundial para a Natureza. A principal causa das alterações climáticas é o efeito estufa. Alguns gases presentes na atmosfera terrestre funcionam como paredes de vidro de uma estufa, retendo o calor do Sol e impedindo de escapar para o espaço, o que contribui para o aquecimento do planeta. As alterações climáticas e o aumento da temperatura terrestre têm sido responsável pelo derretimento das geleiras ao longo da história. O derretimento das geleiras, fenômeno que aumentou durante o século XX, está nos deixando um planeta sem gelo. A atividade humana é a maior culpada da emissão de dióxido de carbono e de outros gases responsáveis pelo aquecimento terrestre. O nível do mar e a estabilidade global dependem da evolução dessas grandes massas de neve recristalizada. Essas grandes massas de gelo em movimento se originam da compactação e recristalização da neve acumulada em lugares frios. Esse é o caso, por exemplo, das geleiras e de montanhas de geleiras polares, e que não devemos confundir com as gigantescas placas do Ártico. As geleiras se classificam segundo a sua morfologia: campo de gelo, geleira de circo, geleira de vale, clima polar, tropical ou temperado, ou condição térmica, base fria, quente ou politérmica. A formação de uma geleira é um processo milenar e o seu tamanho pode variar conforme a quantidade de gelo que consiga acumular durante a sua vida. O comportamento dessas massas é muito parecido aos dos rios, que se alimentam das geleiras durante os períodos de derretimento, e sua velocidade dependem da fricção e do desnível do terreno. No total, as geleiras cobrem 10% da superfície terrestre e, juntamente com as calotas de gelo, perfazem quase 70% da água doce do planeta. Agora, por que as geleiras derretem? E quais são as suas causas? O aumento da temperatura terrestre foi o maior responsável pelo derretimento das geleiras ao longo da história. Atualmente, a rapidez das mudanças climáticas poderiam extingui-las em um tempo recorde. Em primeiro lugar, emissões de CO2 e a concentração atmosférica de dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa, derivados da indústria do transporte, do desmatamento ou da queima de combustíveis fósseis, entre outras atividades do ser humano, faz com que o planeta se aqueça e descongele as geleiras. O aquecimento nos oceanos absorve 90% do calor terrestre, um fato que provoca o derretimento das geleiras marinhas, localizadas principalmente nas áreas polares e na costa do Alasca dos Estados Unidos. Agora, quais são as consequências desse derretimento? A Universidade de Zurique revelou também em um estudo mencionado anteriormente que o derretimento das geleiras acelerou nas últimas 3 décadas. Essa perda de gelo já alcança 335 bilhões de toneladas anuais, o que corresponde
a 30% do ritmo atual e o aumento do nível oceânico. O derretimento das geleiras contribui também para o aumento do nível dos oceanos em 2,7 centímetros desde 1961. Além disso, as geleiras do mundo têm gelo suficiente, cerca de 170 mil quilômetros cúbicos, para aumentar o nível do mar em quase meio metro. O degelo das geleiras nos polos está desacelerando as correntes oceânicas, um fenômeno relacionado com a alteração da climatologia mundial e a sucessão de episódios meteorológicos cada vez mais extremos em todo o globo. Esse derretimento também provocará a extinção de numerosas espécies, pois é o habitat natural de vários animais terrestres e aquáticos. E com isso, pessoal, a cada dia que se passa, o habitat natural desses muitos animais está desaparecendo, como leão marinho, morsas, renas, ursos polares, foca, raposa ártica e muitos outros que estão ficando sem lares, fazendo com que essas espécies que estão acostumadas com outro tipo de clima acabem desaparecendo. Além disso, com as mudanças climáticas, as altas temperaturas aumentam e com isso mais umidade evaporando. As chuvas são mais extremas, causando tempestades mais destrutivas e também mais inundações e enchentes. Conforme o planeta retém mais calor nos oceanos, também ficam mais quentes e cerca de 90% desse calor extra guardado nos mares, com temperaturas das águas subindo e a intensidade da evaporação inicial também aumenta, o que deixa os furacões mais fortes do que meras tempestades. Os pesquisadores pontuaram que, embora o número total de furacões não esteja aumentando devido à mudança climática, a intensidade deles está maior. O ponto é que o aquecimento dos oceanos e da atmosfera estão fornecendo mais energia para os furacões. E isso foi um pouco do que tem acontecido no nosso planeta. Então não se esqueça de fazer a sua parte sempre, para que assim haja planeta para as próximas gerações. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu joinha, porque assim trarei mais conteúdos como esses. E se você tem alguma sugestão de algum assunto que queira que eu traga aqui no canal, é só deixar nos comentários que eu logo trarei para vocês. Até a próxima, pessoal, fiquem com Deus e fui!